Quando que foi que você encontrou o seu propósito, né? Quando que foi que tu falou assim, poxa, não, é isso que eu quero para mim? Isso é legal de trazer, né? Olha, cara, eu encontrei o meu propósito quando eu estava no último ano da faculdade, que me convidaram para dar aula. Eu fui dar aula num curso de massoterapia. Né? O cara estava procurando um professor de anatomia e fisiologia, e aí eu fui procurar emprego no quarto ano da faculdade. Acho que eu já contei essa história. Aham. Duro pra caramba, procurando emprego. O cara falou, você podia dar aula para mim. Eu falei, não, mas eu tô nem comecei, nem terminei a faculdade ainda. Não, mas você já passou pela anatomia? Já. Pela fisiologia? Já. Você saberia ensinar? Não sei, porque eu nunca dei aula. Então, mas é isso. É isso. Aí eu falei, então, não, mas acho que não dá. Aí ele, pô, que pena, eu ia te pagar R$ 20 a hora. Ai, abriu o olhinho na hora. Cara, olha, eu me lembro da minha cara Aprendeu? até hoje. Ali Eu falei virou pra ele, o não dá, ele propósito tava de de cabeça vida. baixa. Hã? Ali se criou o propósito de vida Meu financeiro Deus, não, primeiro. ali veio a motivação que era que eu precisava. Tava duro, filhos gêmeos, tinha nascido, tu imagina, né? Aí eu falei, quanto? Aí o cara falou, R$ 20 a hora, na época era uma grana, pô. Aí eu falei, não, Sim. então vou fazer o seguinte, quando é que eu começo? Aí aprendeu a matéria em um final de semana, prof? Como é que Não, foi? não, aí eu peguei, dei uma revisada na matéria, era fisiologia cardiorrespiratória, uma coisa assim. Aí eu peguei, estudei, eu recortei o papel de. Tem um plástico que reveste a mesa, né? Um plástico Aham. transparente para não sujar a mesa e tal. Eu tinha um desse. E aí eu recortei quadradinho para fazer transparência. Sabe o que é Sim, transparência? eu já Então, eu aí eu lembro. fiz o desenho na transparência para botar na transparência, que foi o que eu te falei quando eu botei no retroprojetor, como não era o plástico próprio, ele derreteu e eu tive que fazer tudo que eu fiz, historinha desgraçada, né? Aí, tudo que eu fiz naquele plástico, eu tive que fazer ao vivo, sem cola, sem nada, ao vivo e a cores. Aí, quando eu fiz tudo, e aquele dia era um sábado longo, longo, sábado longo foi aquele sábado, não passava de jeito nenhum, porque eu tive que fazer na mão os desenhos, construir tudo na hora, meu pensamento. Ainda bem que eu que tinha feito as coisas, porque tudo Sim. veio, né? E ali eu descobri o seguinte, cara, eu levo um jeito para esse negócio. Ó, Porque já desenrolou na hora com a eu galera. desenrolei, cara, porque eu tinha conseguido construir a ideia toda ali e tal, e no final o pessoal da veia apertou minha mão. Pô, parabéns, parabéns, boa aula, boa aula, boa aula, boa aula, todo mundo elogiando. Sério? Te deu um Aí, reconhecimento ali, então. aí na hora, cara, na hora eu percebi, cara do céu, eu acho que, cara, se existe uma força que te impulsiona de vez em quando para alguma coisa, eu acho que aconteceu comigo ali. Aí eu falei, é isso. E aí tu Aí foi pronto. levando, mas aí dali tu foi levando e foi pegando mais experiência em sala de aula. Terminei a graduação, né? Terminei. Aí o meu professor de estágio, que era o coordenador de curso também, falou comigo: eu fiquei sabendo que o senhor andou dando aula por aí. Vê como ocorre, né? Aí eu falei, fiquei assustado, falei, por quê? Tem vontade de dar aula? De dar aula? Eu falei, tenho. Aí ele me convidou para dar aula na faculdade. E aí se Entendeu? encontrou, então. Ali meio que já. Aí eu gostei da experiência que tive, que aí aconteceu outras vezes, aula no curso de massoterapia. E daí eu vi que eu desenrolava, cara. Desenrolava bem, gostava da relação com a galera. Eu falei, cara, isso aqui eu tô em casa. Então ali eu descobri um propósito. Mas, de novo, olha só, não estava pronto. Então o que eu tive que fazer? Continuar estudando, Estudar, fazer praticando. cursos de especialização, fazer especialização, fazer mestrado, aí começar a ter titulação para você crescer na profissão, né? Mas tu vê como tudo isso, né, faz parte do seu processo. Cada um tem o seu. Olha o que apareceu para mim, tá vendo? E eu descobri, foi meio que por um acaso, né, vamos dizer assim, e pela necessidade que eu acabei descobrindo o meu propósito. Eu acho não, eu amo o que eu faço, Uhum.
naquela época, né, eu achava que eu amava o que era. Olha, de novo, ó, não tinha certeza, mas eu gostei. Uhum. Gostar e amar tá meio ali, né? Então, gostava, gostei do que fiz. Eu fui reconhecido porque as pessoas precisavam do conhecimento que eu passei. Eu ganhei meu sustento dali, entendeu? Então começou, as 4 esferas apareceram na minha cara ali. E aí, cara, é aqui então. E aí, pau, comecei, entendeu? Foi por aí. Não, não, legal trazer isso, professor, porque é um exemplo que aconteceu contigo e faz todo sentido, né? Primeiro veio aquele empurrãozinho financeiro, no teu caso, né? Começou pelo financeiro, e aí depois tu foi pegando gosto pela coisa, e aí vem o reconhecimento, essa coisa das outras pessoas falando, pô, que legal foi a tua aula, que legal não sei o quê, e aí acaba te criando, né? Te impulsionando a continuar fazendo isso. William, essa hora que a gente vê o quanto é importante o aspecto social na vida da gente na escolha de um propósito. Porque se as pessoas tivessem saído, talvez, naquele primeiro dia de aula que eu dei, sem falar nada, todo mundo saía virar Talvez, as costas e ir embora, nego saía baixar a cabeça, fazer um sinal negativo e tal, talvez eu falasse assim, não, ixi, isso não não é levo para jeito mim. para isso. Olha só. Pois Olha a é. importância de uma palavra, de um reforço. Isso em relação a pessoas que não tinham nada a ver comigo. Agora, Uhum. imagina isso na cabeça de um filho, na cabeça de um funcionário, né? Tu imagina, né? Você tá lá e fala assim, não, meu filho, pô, legal, isso que você fez foi muito bem feito, cara, tá de parabéns. Ali você pode ajudar o seu filho, por exemplo, a encontrar um propósito de vida, a um funcionário a encontrar um propósito de vida, de crescer dentro da empresa que você tem, ou mesmo ser dono de uma própria empresa e ser seu parceiro como sócio mais para frente. Cara, como o social pode nos impulsionar na busca do reconhecimento, né, do seu propósito de vida. Essa parte social aí é bem interessante mesmo, professor. Porque eu lembro, eu tive alguns chefes também, e eu tive um bem específico que quando eu estava na ferramentaria, que eu fui pedir demissão, e aí ele falou, tá pedindo demissão por quê? Eu falei, eu recebi uma proposta para ir com o escritório de advocacia, fazer estágio. Aí ele olhou assim para mim e falou, cara, vai que eu não te recomendo, no caso, na época era ferramentaria, eu não te recomendo isso por experiência própria, e eu sei que tu vai ter mais sucesso no teu escritório de advocacia. E, tipo, ele me impulsionou, mesmo eu saindo da empresa dele, e ele falou, cara, só vai que tu vai se dar bem. E aí, pô, tu já sai dali motivado, né? Uma atitude de uma outra pessoa que praticamente não tem nenhuma responsabilidade contigo, te impulsiona a ir para um outro emprego, e aí chega no outro emprego, tive um outro chefe, uma outra escola, e realmente, é aquilo que o professor falou, vem repertório, né? Vem bagagem atrás da gente, né? Isso faz a gente encontrar, talvez, o propósito de vida mais cedo, né? E aí, poxa, não tem sombra de dúvida que outras pessoas influenciam muito a gente, muito mesmo. Tanto positivamente quanto negativamente, né? Aí que tá a questão, né, professor? Daí a questão de, quando a gente fala de um propósito, isso é muito legal, porque, por exemplo, quando você está num ambiente universitário, vamos pegar pessoas que são universitárias, né? Pessoas que estão numa empresa, ou seja, que estão formando, é uma pequena sociedade, né? A sua sala de aula é uma pequena sociedade, né? O Uhum. seu curso é uma grande sociedade, a faculdade é uma sociedade maior ainda e tal, isso na empresa também é uma pequena sociedade. Então, olha a importância desse ambiente, né? Quando você procura uma faculdade, a maioria das pessoas tem o mesmo pensamento que você tem, não é verdade? Uhum. Todo mundo quer crescer, todo mundo quer ir para frente, todo mundo quer alguma coisa e tal. Então, esse ambiente impulsiona. Às vezes, nem é tanto o conhecimento que você vai adquirir lá que vai mudar tanto a sua vida. O que vai mudar a sua vida são as pessoas que estão lá com esse pensamento, né, voltado para um objetivo claro, né? E você, gostou desse corte? Eu consegui ajudar você a descobrir o seu propósito de vida? Se não, assiste mais um pouquinho, mais uma vez, se inscreve no canal, compartilha e deixe seu like.